Essa semana, o nosso atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, soltou uma proposta que pretende taxar os investimentos no exterior. O projeto conta com um adicional de imposto de 22,5% sobre rendimentos acima de 1,2 mil dólares. Com isso, o interesse e a curiosidade das pessoas em aprender a investir tanto aqui no Brasil quanto lá fora, investir em dólar, explodiu. Isso porque as pessoas estão mais interessadas em como proteger o seu dinheiro e mudar o patrimônio do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos e para a maior moeda do mundo, que é o dólar, usando diretamente outras estratégias fiscais para driblar esse tipo de tributação. E é exatamente isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então bora pro vídeo, vamos lá. Fala turma, eu sou o Edu e sejam bem-vindos para mais um vídeo de educação financeira. Bom, sem mais delongas, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as três melhores formas de investir no exterior o seu dinheiro em dólar, por exemplo. Bom, sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo. Eu dividi esse vídeo em 3 partes para ficar mais fácil a compreensão aqui para vocês. A primeira parte vai ser qual é a situação econômica atual dos Estados Unidos. A segunda parte é justamente qual que é a importância do dólar hoje na economia. A terceira parte é justamente as 3 melhores formas de investir diretamente no exterior. Bom, começando pela situação econômica nos Estados Unidos. Para você que não sabe, está acontecendo nos últimos meses, principalmente nesse ano de 2023, uma quebra generalizada de várias instituições financeiras nos Estados Unidos. Foi o Silicon Valley Bank que quebrou um banco gigantesco, Foi o Credit Suisse que foi adquirido pelo UBS, então várias coisas relacionadas ao setor bancário está acontecendo nos Estados Unidos. Tem um gráfico muito interessante que eu achei no Twitter desse cara chamado Mike Bostock. Esse gráfico mostra o número de falências bancárias decretadas desde os anos 2000. E nesse gráfico a gente consegue ver que o ano de 2023 só perde, obviamente, para 2008, que a gente teve uma grande quebra no mercado imobiliário. E isso é realmente um dado muito preocupante para a economia americana, Crise, desemprego, isso não é nada bom para nenhuma nação. Além disso, eu tenho 3 outros gráficos, 3 outros índices que eu quis trazer aqui para vocês para confirmar essa tese de uma possível recessão nos Estados Unidos. E isso não é coisa da minha cabeça, Vários investidores e economistas renomados preveem uma recessão ainda nesse ano de 2023 lá fora. Bom, esse próximo gráfico ele fala justamente do desequilíbrio financeiro, é o Desequilibrium Index. E a gente pode ver que aqui em 2023 ele está chegando perto das máximas dele, Adivinha onde foi a máxima? Exatamente lá no ano de 2008. E os últimos 2 gráficos para comprovar minha tese aqui são 2 gráficos que falam sobre as empresas, sobre as ações, sobre as companhias americanas. O primeiro deles mostra o boom exatamente do profit, que é o lucro na empresa. E a gente pode ver que o lucro ele até caiu, ele está num dos menores níveis aí, perdendo ali claramente para o ano de 2020 e 2008, claramente, mas ele está num dos menores níveis possíveis. Já o outro gráfico mostra que as margens das empresas voltaram para os níveis pré-pandemia. Então tem vários sinais aqui que eu poderia falar a noite inteira sobre recessão americana, mas a gente não vai focar no problema e sim na solução. E deixando bem claro que nenhuma crise é previsível, Já dizia Ray Dalio, Quem tenta prever o mercado com uma bola de cristal está fadado a comer cacos de vidro. Entrando agora na segunda parte do vídeo, no segundo ponto, que é exatamente quando eu entro com a questão do dólar. Então será que mesmo com uma possível recessão, com uma possível medo mundial relacionado ao setor bancário, será que ainda vale a pena investir em dólar? O dólar é e tende a ser realmente a maior moeda e mais robusta moeda do mundo inteiro. Eu puxei um gráfico aqui que mostra que mais de 60% das transações mundiais hoje ainda são feitas em dólar. Então, mesmo com a moeda da China, do Japão, o euro mesmo e outras moedas ao redor do mundo, o dólar ainda se sobressai. E a maioria das reservas mundiais estão em dólar. Então, as reservas dos bancos, dos países, das próprias empresas estão em dólar. Por isso, mesmo com sinais de crise, mesmo com sinais de uma possível tributação, é super importante e primordial que você pense em talvez alocar alguma parte de investimentos no exterior dentro da sua carteira, dentro da sua realidade de investimento. E puxando aqui o último gráfico, prometo que dessa vez é o último, eu puxei aqui realmente a diferença gritante da valorização do dólar perante as outras moedas. Então, independente aqui do dólar canadense, do euro, enfim, de várias moedas aqui do iene japonês, o dólar realmente ele se sobressai e valoriza frente a todas as grandes moedas mundiais. Finalizando esses 2 grandes pontos,
pontos que eu precisava falar aqui para vocês. Vamos exatamente agora para os 3 investimentos que a gente consegue hoje, você consegue facilmente investir no exterior, investir em dólar. Primeiro dele é justamente as stocks. Gente, estoque nada mais é do que ações em inglês. Então você não precisa se preocupar, você não precisa inventar a roda. É basicamente ações, que é a menor fração do capital social de uma empresa, só que ações americanas. Ações que são negociadas nas bolsas americanas, por exemplo. Então se você pegar, por exemplo, Apple, Google, Facebook, Amazon, Netflix, todas essas empresas são estoques, porque elas são listadas diretamente na bolsa americana. Então, ao investir em estoques, você realmente está pegando, você está comprando a menor fração do capital social de uma empresa. Afinal, esse é o conceito de ação. Você, ao investir em estoques, em ações americanas, diretamente, você tem acesso às maiores bolsas do mundo. A NYSE, a New York Stock Exchange, e a Nasdaq, que é a maior bolsa de tecnologia do mundo. E se você acha que a B3 aqui no Brasil é muito grande, você não tem ideia do tamanho da Nasdaq. Só para vocês terem uma ideia, a Apple, a empresa Apple, negocia o que a nossa bolsa negocia num dia. Então, assim, ela negocia em ações o que a nossa bolsa negocia com todas as ações nela em um único dia. E por fim, né, as ações lá fora, elas te dão o direito também de ganhar o dividendo em dólar, né? Então, o dividendo já é muito bom, imagina dividendo em dólar. Então, nada mais são do que ações negociadas lá nas bolsas americanas diretamente. Passando para a segunda forma de investimento em dólar, eu vou agora falar um pouco sobre os BDRs. Talvez você ache que ações no exterior, realmente as estoques e os BDRs são a mesma coisa. Mas já te adianto que não são e tem grandes diferenças. Além de ter diferença na tributação, os BDRs eles são negociados na Bolsa Brasileira, nas nossas bolsas aqui do Brasil. Então ele é negociado na B3, por exemplo. O BDR ele não é exatamente uma ação americana. Você não está exatamente investindo em Netflix, em Apple, em Google. As instituições financeiras aqui no Brasil, para democratizar esse acesso aos investimentos no exterior, decidiram realmente fazer recibos de ações americanas. E esses recibos de ações americanas são os famosos BDRs. Então você, na verdade, não está investindo diretamente, você está investindo através de recibos que, claro, eles replicam as ações americanas, mas não é exatamente aquilo que nem investir em estoques diretamente, por exemplo. Além disso, a gente tem vários tipos de BDR, os BDR nível 1, BDR nível 2, cada um tem seu tipo e sua segmentação. A valorização é composto pela valorização do ativo lá fora, realmente, na Bolsa Americana, mais a variação do dólar, uma vez que você está investindo nesse ativo em reais, na nossa moeda aqui do Brasil. Então você, claro, está sujeito à variação do ativo mais a variação do dólar. Essa é a principal diferença entre investir diretamente em dólar na empresa e investir através de BDRs, que são recibos em reais. E agora vamos para o último tipo aqui que eu separei para vocês, que são os ETFs, ou ETFs, como você quiser chamar. Os ETFs, na tradução do inglês, são chamados Exchange Traded Funds, ou fundos negociados em índice, ou fundos de índice negociado na bolsa. Qual que é a principal característica do ETF? O ETF ele vai replicar índices e bolsas e até economias como um todo. Então, ao invés de você ficar selecionando ativos, selecionando empresas, selecionando ativos um por um realmente, o ETF é basicamente aquela caixa de bombom, onde você vai comprar por um valor um pouco mais reduzido, só que você vai pegar uma cesta de ativos muito grande. Então, eu vou pegar de exemplo o ETF NASD11, que está sendo negociado aqui na nossa bolsa, não é recomendação, mas ele replica a Nasdaq, que é a maior bolsa do mundo. Então não tem necessidade de você ficar comprando os ativos um por um, você só compra o ETF e você está exposto à maior bolsa do mundo de tecnologia, que é a Nasdaq. Então esse foi só um exemplo, mas ele replica índices e grandes bolsas. A gente tem ETF do Ibovespa, a gente tem ETF da Nasdaq, a gente tem ETF de empresas de tecnologia, ETF de dividendo, ETF de renda fixa, vários. Realmente fica a lição de casa para você estudar e ir atrás de todos eles. Então, realmente, a grande diferença deles é que eles são negociados tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, então tanto em reais quanto em dólar. A diferença entre o ETF negociado em dólar e o ETF negociado em real é justamente a própria moeda. Então, se você quer diversificar da maneira correta, realmente investir em dólar na moeda mesmo, aí você vai comprar o ETF através de uma corretora americana, ou que tenha esse acesso à corretora americana, e você vai, através da sua corretora ali, investir diretamente em dólar com o ETF. É realmente uma excelente forma de você diversificar e até com um pouco de dinheiro, sem precisar selecionar todos os ativos daquela grande cesta de ações, por exemplo. Essas três formas não são as únicas formas de você investir em dólar. É hiper necessário falar isso aqui para vocês.
A gente tem como investir através dos bonds, que é a renda fixa americana, ou através do Treasuries, né, que são os títulos, né, o título do tesouro, ou através realmente de, por exemplo, um fundo de renda fixa ou um fundo multimercado que investe em ações americanas. Então, tem diversas formas de você investir no exterior. Para você entender todas as formas, todas as maneiras e realmente proteger o seu patrimônio, eu vou deixar um link aqui embaixo de um possível novo material que eu vou fazer para vocês, um evento de graça sobre investimento no exterior. E eu quero que você se inscreva aqui para você ser avisado em primeiríssima mão. É um link de forma, só vai precisar do seu nome, número e e-mail. Fechou? Então se inscreve aqui embaixo que em breve virão novidades relacionadas a esse assunto. Mas, enfim, existem diversas formas de você investir em dólar. Essa foi umas 3 formas, né, que eu peguei aqui para apresentar para vocês, mas existem diversas. É um assunto muito importante, você precisa diversificar sempre o seu patrimônio, então já acende aquele sinal de alerta. Será que eu estou diversificando da maneira certa? Será que eu estou exposto a dólar? Será que vale a pena? Será que não? Vale a sua reflexão e estudo. Fica a lição de casa para você. Mas me conta agora, você já está investindo em dólar? Você tem algum investimento em dólar? Está pensando em adquirir algum outro investimento? Comenta aqui para eu saber e a gente pode conversar um pouco mais lá no meu Instagram também, então já me segue lá, @eduinvest_. Se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostou, todos esses gráficos, todo esse conteúdo dá um trabalho para trazer para vocês, então já curte o vídeo, porque a gente entende que eu devo trazer mais conteúdos relacionados a exterior, dólar, Estados Unidos, enfim. No mais, meu querido, muito obrigado, esse foi o vídeo de hoje, até a semana que vem, valeu!